Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre tipologia textual. Vamos falar sobre as 6 principais, aquelas que costumam cair nas provas do Enem, dos vestibulares e também dos concursos. Os principais tipos textuais são narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, injuntivo e o texto dialogal. Então vamos aqui à tela para acompanhar os detalhes de cada um desses tipos textuais. Então vamos lá, eu já vou trazer para vocês aqui o conceito do que é a tipologia textual. É uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, dos aspectos lexicais, o que é o léxico, o vocabulário que nós utilizamos, morfológicos, sintáticos, dos tempos verbais, das relações lógicas que existem, do estilo do texto. Ou seja, minha gente, dependendo de como esse texto se organiza, é que nós podemos determinar qual é o tipo textual que ele faz parte. Nós temos o tipo enquanto uma estrutura, e essa estrutura vai nos trazer características específicas. Nós podemos classificar o tipo textual, como eu já falei, em narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, dissertativo, argumentativo, injuntivo e dialogal. Esses são os principais tipos textuais que nós costumamos encontrar por aí. O texto narrativo, ele conta uma história real ou fictícia. Essa é a parte do enredo da história. É a história em si. A personagem são aquelas pessoas que vão participar, as personagens são as pessoas que vão participar dessa história que você vai contar. As personagens podem ser inventadas também, claro, se se trata de uma história fictícia, normalmente você vai inventar os personagens, você vai qualificar, você vai trazer as características deles. O tempo, normalmente, das narrativas se passa no passado. Os verbos vão estar normalmente no passado, porque quando você conta uma história, você está contando algo que aconteceu. Você vai contar como foi a volta às aulas depois da pandemia, ou você vai contar lá na escola como foi o seu período em casa. Percebam que você vai contar a história, olha, aconteceu isso, eu fiquei em casa, eu dormia assim, eu acordava assim. Veja, você está falando a história no passado. Essa é a marcação específica característica do texto narrativo, mas claro que pode haver marcação de outros tempos verbais. Você pode falar no presente também. Por exemplo, você está contando a história de como era a sua rotina em casa. Minha rotina era assim: eu dormia, saía. Minha mãe, certa vez, disse: Menino, vai estudar. Percebam que agora, quando eu disse menino, vai estudar, eu estou dando uma ordem. A mãe, né, no caso, estava dando uma ordem e está usando aí um outro tempo verbal que não o passado, mas sim o presente. Há também uma marcação de espaço físico ou psicológico. O espaço que você conta a história pode ser físico ou pode ser psicológico, que você conta ou que você vive a história. Físico são os espaços físicos, a sua casa, a escola, e o espaço psicológico é aquilo que acontece na sua cabeça. Certo? Nós vimos às vezes filmes, novelas, em que parte da trama se passa na mente de alguém. Então, isso também, esse espaço psicológico também existe no texto narrativo. E você também vai encontrar um narrador. O narrador é a pessoa que conta a história. E aí nós vamos observar agora quais são a estrutura, qual é a estrutura do texto narrativo, e depois nós vamos observar as qualificações do narrador. Ok? Então vamos lá, a estrutura do texto narrativo. Ele vai trazer uma apresentação que trata-se da introdução do texto, onde são apresentadas algumas de suas principais características, como o tempo, o espaço, a personagem, e que fazem parte da trama. Ou seja, sempre antes de começar uma história, você vai situar onde é que se passa essa história. Porque se você começa a contar a história aleatoriamente, eu tô falando você, mas pode ser um filme, por exemplo. Se a história começa meio aleatória, sem você saber de onde é que está acontecendo aquilo ali, você vai ficar mais confuso. Então é normal que nas narrativas haja uma apresentação. No desenvolvimento, o desenvolvimento designa a maior parte do texto, onde são desenvolvidas as ações das personagens numa sequência de acontecimentos. E isso se eu tiver um tempo que é cronológico no texto. Pode acontecer, o filme às vezes começa de trás para frente, não acontece assim? Outros vai seguindo aquela ordem bem direitinho, bem certinho. E o clímax
do texto narrativo representa a parte mais emocionante, surpreendente e tensa da narrativa, ou seja, é onde acontece aquele conflito. Quando você está assistindo uma novela, por exemplo, quando é que termina a novela? Quando se resolve, se desmancha tudo aquilo que foi criado durante o texto. É o momento mais marcante da narrativa. E o desfecho é a parte final da trama, determinado pelo arremate de toda a história, nela é revelado o destino das personagens. Isso quando não se tem uma continuidade da história. É muito comum de nós observar. Eu estou trazendo aqui a comparação somente em relação a filmes e novelas, porque são gêneros mais comuns, mais próximos de nós, a gente vê diariamente. Então, veja, um filme, por exemplo, ele vai, ele segue uma lógica, acontece aquela confusão inteira no filme e tal, e no final há um desfecho, a não ser que vá ter uma sequência, né? Porque tem filme que termina, mas parece que não terminou. Ele resolve aquele problema ali, que vai ser o desfecho do filme, porque precisa ter um fechamento nessa história, nesses textos narrativos. E aí agora a gente vai observar quais são as características do narrador. Toda história vai ter um narrador, seja ele de qual forma, seja aquele que participa do texto, seja aquele que só observa e conta. Então, o narrador é quem conta a história, que pode ser narrada em primeira ou terceira pessoa. Quais são os tipos de narrador? Vamos pensar assim, primeira ou terceira pessoa. Quando eu falo em primeira pessoa, é aquela pessoa que conta a sua própria história. E em terceira pessoa é aquela... Eu estou contando a história de vocês, por exemplo. Então, eu estou narrando em terceira pessoa. O narrador personagem é aquele que participa da história. Já o narrador observador, ele pode participar, mas ele pode contar de fora também. Mas ele só sabe o que está acontecendo naquele momento. Já o narrador onisciente é aquele que sabe de tudo, até do pensamento dos outros personagens. Então vamos lá. A construção da narrativa, ela se dá dentro de discursos. E aí nós vamos observar que nós podemos ter dois tipos de discurso, o direto e o indireto. Os papéis do narrador é apresentar os personagens a partir de descrição e trazer ao leitor as falas dessas personagens. Essas falas podem ser introduzidas de forma direta ou indireta. Diretamente, ele vai falar exatamente como o personagem falou. Por exemplo, Maria disse, ele é um jovem bonito. Ele é um jovem bonito, é a fala de Maria exatamente como ela disse. Já de forma indireta, ele vai dizer com suas palavras o que a personagem disse. Por exemplo, Maria disse que ele era jovem e bonito. Vejam que é diferente. No primeiro caso, ele fala exatamente como ela disse e embaixo ele disse da forma que ele ouviu e reproduziu. Simples assim. É a nossa forma de discurso direto ou indireto. Agora nós já vamos ver o outro tipo textual, que é o texto descritivo. Ele apresenta uma série de características, cria uma imagem que está sendo descrita. Uso recorrente de adjetivos, pode ser objetivo ou subjetivo essa descrição. A característica básica do texto descritivo é trazer detalhes sobre as pessoas, sobre as coisas. Você vai, por exemplo, me descrever. Se você vai me descrever, você vai dizer, olha, ela é morena, tem cabelos escuros, usa blusa branca, batom rosa, tal. Você vai trazer características minhas. Essa é uma característica, sendo redundante, do texto descritivo. Essa descrição ela pode acontecer de duas formas, de forma objetiva ou de forma subjetiva. Na forma objetiva, o ser, espaço, objeto é descrito tal qual ele se apresenta no mundo. Por exemplo, mulher mortal. Toda mulher é mortal, todo homem é mortal também. Então vejam, essa característica ela pertence inteiramente ao ser. Não existe uma pessoa que não seja mortal. É uma característica que é implícita do ser. Mas a descrição subjetiva é aquela que traz quais são as suas impressões? Ela traz uma caracterização a partir das impressões pessoais, subjetivas que alguém tem sobre alguém. Por exemplo, mulher bonita é uma coisa relativa, é subjetiva. A beleza é algo que não tem uma coisa especificada sobre aquilo. Beleza é uma questão de opinião, não é assim? Então essa é a característica, uma caracterização subjetiva do ser e é comum de aparecer aí nos textos descritivos, ok? Qual a estrutura do texto descritivo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Quase todo o texto é baseado nessa estrutura básica.
Por quê? Essa estrutura vai dizer, olha, o texto normalmente vai fazer isso. No texto descritivo, na introdução, eu vou apresentar o que é que eu estou falando. O desenvolvimento, eu vou fazer a realização dessa descrição objetiva ou subjetiva e na conclusão eu vou terminar essa descrição. Quase todo o texto é formado nessa estrutura. E quais são os gêneros comuns do texto descritivo? Diário, relato, biografia, notícia, cardápio, porque ali você só tem informações que estão descrevendo o ato. Vejam aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, que é um pedacinho da carta de Pedro Vaz de Caminha, que é um relato de viagem. Então vejam aí, só esse pedacinho, não vou ler nem tudo. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças nuas, com eles que não pareciam mal. Entre elas andavam uma com uma coxa do joelho até o quadril e a nádega toda tinta daquela tintura preta e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas e também os colos dos pés e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descoberta que nisso não havia nenhuma vergonha. Vejam, nesse texto aí você percebe que ele está fazendo uma descrição de uma pessoa. Como é que é essa pessoa? Uma tinha a coxa que ia até do joelho ao quadril, ou seja, ela tinha coxas grossas. Claro que é uma descrição subjetiva. É uma descrição subjetiva, mas vejam que isso daí se trata de uma narrativa, ele está contando o que aconteceu, mas aí há uma riqueza de caracterização dos itens. Então, aí nesse texto também nós temos a presença do texto descritivo. Seguindo aqui, nós vamos observar agora o texto dissertativo. O texto dissertativo eu acho que é um dos tipos mais relevantes que nós temos atualmente, especialmente para quem está ainda na escola, na preparação para o Enem, ou mesmo quem vai se preparar aí para algum concurso vestibular que tenha redação. O texto dissertativo, ele busca defender uma ideia e é baseado em argumentos. Só que eu tenho duas possibilidades de texto dissertativo. O que é argumentativo, que vai estar dentro dessa descrição, ou apenas um texto que vai me trazer informações sobre um assunto. Então vamos ver aqui, a estrutura é a mesma que eu falei anteriormente dos outros 3 tipos. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que a construção do texto dissertativo, ele é um pouquinho diferente dos outros que nós vimos. No texto dissertativo, ele vai trazer a descrição, a observação de ideias, de fatos. Por exemplo, na introdução você vai ter uma pequena introdução, apresentação do tema, daquilo que você vai falar. Se você está fazendo um texto dissertativo argumentativo, você vai levantar uma tese. No desenvolvimento, você vai falar sobre essa tese, vai trazer argumentos sobre ela. Na conclusão, você vai falar novamente da tese e vai defender um ponto de vista. Isso se você está falando de um texto dissertativo argumentativo. Se é apenas um texto expositivo, na introdução você apresenta o assunto, no desenvolvimento você fala sobre ele, traz dados e informações e na conclusão você somente vai fechar o raciocínio. Então vamos ver aqui quais são as características do texto dissertativo e informativo e daqui a pouquinho a gente vai para o argumentativo. Informativo ou expositivo é a mesma coisa, tá certo? Ele expõe e apresenta ideias, fatos, fenômenos, não se busca convencer o leitor em relação a um ponto de vista e ocorre tipicamente na terceira pessoa, são textos impessoais. Quais são os gêneros? Seminário, entrevista, palestra, enciclopédias, verbete de dicionário. A aula, por exemplo, essa aula que eu estou aqui falando com vocês, em algum momento eu quis convencer você de alguma coisa? Não, né? Mas se eu quisesse convencer, eu iria usar argumentos e dizer, olha, estude português, porque português é a melhor matéria que você vai ver na sua vida. Português é sensacional. Veja que agora eu estou querendo convencer você a assistir minha aula. Não é assim? Mas antes, eu estou falando somente sobre o tipo textual, sobre os tipos, quais são as características. Então, toda essa minha aula está baseada num tipo textual chamado dissertativo expositivo. E agora a gente vai observar aqui quais são as características do tipo textual dissertativo argumentativo. Nós já falamos um pouquinho sobre ele, agora eu só estou retomando. Ele apresenta fatos e defende ideias.
A mesma coisa que eu faço no texto dissertativo expositivo, eu faço aqui no argumentativo. Só que aqui eu defendo ideias, eu levanto um ponto de vista, eu levanto questionamentos. O objetivo é formar a opinião do leitor ouvinte. O meu objetivo é convencer você sobre alguma coisa. Em suma, argumentar é convencer ou tentar convencer mediante a apresentação de razões em face de evidências, de provas à luz de um raciocínio coerente e consistente. A grande questão envolvendo a argumentação é sua consistência, sua fundamentação, ou seja, para você produzir um bom texto argumentativo, você precisa, claro, de argumentos, mas de argumento não é só, eu acho que deve ser assim. Não, no texto dissertativo você não usa isso. No texto dissertativo, você precisa encontrar fatos, exemplos, ilustrações, dados estatísticos, testemunhos, essas informações que são relevantes para poder fortalecer o seu argumento. Se você diz que a educação presencial é melhor que a educação online, você precisa provar, você precisa trazer argumentos para defender esse seu ponto de vista, porque você acha isso, mas outra pessoa pode não achar, entendeu? Então, a ideia da argumentação é exatamente levantar elementos, recursos, citações, que são recursos bem importantes, relevantes para a construção da argumentação dentro do seu texto. Agora a gente vai, só vou dar um exemplo aqui, vou até voltar do texto dissertativo argumentativo, a redação do Enem. Redação do Enem, redação do concurso, do vestibular, é um texto dissertativo, argumentativo, que utiliza a linguagem formal, é um texto escrito em terceira pessoa, impessoal. Ponto. Agora a gente vai ver o texto injuntivo ou instrucional, que é aquele texto utilizado para dar orientações. A propriedade básica desse texto é te pedir, te fazer, ensinar, fazer alguma coisa. Quer orientar você a fazer algo. Isso é muito comum de você encontrar em receitas, manual de instrução. Quando você instala um aplicativo no seu telefone, ele diz assim, avançar, próximo passo. Para avançar, clique à direita. Isso é um texto injuntivo, apesar de a gente nem muitas vezes dar atenção e não entender que aquilo é um tipo textual específico dentro de um gênero. O gênero é o manual de instrução e o tipo é injuntivo ou instrucional. Eu costumo dizer que o texto injuntivo é a mãe da gente. É a minha mãe, é a sua mãe, porque ela está o tempo todo dizendo a você o que você precisa fazer. Faça isso, arrume o quarto, faça... Olhe, para fazer um bolo, você precisa de quê? Uma receita, você precisa de ingredientes, mas você vai seguir um passo a passo, que foi até um exemplo que eu coloquei aqui, apesar de estar pequenininho. Você... Vou fazendo propaganda aí, dá tudo gostoso, minha gente. Olha, aí é uma receita de um bolo simples, façam e me convidem. Vejam, aí vocês vão encontrar uns ingredientes. Eu tenho aí uma descrição dos ingredientes, só que a função principal de uma receita é ensinar você a fazer. Então ele vai ter ali, bata as claras em neve, misture a farinha, acrescente o leite, depois, por último, coloque no forno, retire do forno. Vejam, são ordens, são orientações. É um texto injuntivo. Então, aqui para a gente encerrar o texto dialogal, que é muito simples. O texto dialogal, basicamente, é uma conversa. Conversa, entrevista, é aquele tipo textual que eu vou ter 2 ou mais interlocutores participando daquela comunicação. Tenho 2 pessoas ali que estão conversando sobre um assunto. Pode ser uma entrevista, você assistiu aí Jô Soares, assistia, né? Porque Jô Soares já não tá mais nativa aí, né, minha gente? Mas você tem, por exemplo, de frente com Gabi, conversa com Bial, eu tô falando aí os programinhas que vocês já acompanham, ou mesmo os vídeos no YouTube em que uma pessoa entrevista a outra. Aquilo ali é o texto dialogal, porque se trata de uma conversa, ok? A sua conversa no WhatsApp com o seu coleguinha também faz parte do gênero conversa, mensagem do chat, e faz parte do tipo textual dialogal. Então, minha gente, sim, minha gente, antes de terminar, deixa eu falar aqui que é importante uma coisa. Os tipos textuais, eu só quero dizer gênero, mas não é gênero, é tipo. Os tipos textuais, eles não existem sozinhos dentro de si. Ele vai conseguir abarcar mais de um tipo dentro de um texto só. Os textos normalmente apresentam mais de uma tipologia e deve-se observar a predominância, ou seja,
que mesmo o mesmo texto pode ser uma narrativa, pode ser uma narração, e dentro dele eu tenho descrição do personagem, eu posso ter argumentação. O que vai definir é qual a intenção daquele texto. O que determina a predominância é a função do texto. Então, por exemplo, dentro da sua redação, você pode utilizar a descrição. Você vai começar ali introduzindo o assunto, você vai falar sobre o assunto, você vai descrever. Só que depois, no final, você vai usar aquela descrição, você pode usar uma alusão histórica para defender o seu ponto de vista. Então, um tipo textual está dentro de outro. A questão ali vai ser qual o texto predomina, qual tipo de texto predomina. Como eu disse, como mostrar a vocês a receita? Não tem lá a descrição dos itens? Ali é a descrição dos itens. Só que o objetivo da receita é se ensinar, orientar. Então, aquele texto, ele é predominantemente injuntivo. E aí eu trouxe só um resumo de quais são os tipos, mas nós já falamos de todos eles: narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, dissertativo, argumentativo, injuntivo, dialogal. E assim nós encerramos a nossa aula sobre tipologia textual. Um cheiro para vocês, até a nossa próxima aula.